Bem-vindos ao nosso Coração Peludo. Muitos de vocês devem estar aí se perguntando: estou nessa relação, não estou feliz, sinto desgaste, mas será que acabou mesmo? Hoje o nosso Coração Peludo vai te ajudar a encontrar essa resposta. Juntos vamos investigar se esse relacionamento tem chance ou se venceu mesmo de vez. Esse é o nosso Coração Peludo, o seu espaço para tratar das questões de relacionamento. Estou aqui do lado da psicóloga especializada nesse assunto, Pamela Magalhães. Tudo bom, Pam? Querida, tudo bom? Pois é, muitos de vocês conhecem ela, né? Ou porque são um dos 1.600.000 seguidores dela no Instagram, ou porque já se sentiram tocados por alguma fala dela no TikTok. Eu já chorei muitas vezes, botando a minha mão na consciência. Eu não vou mentir para vocês, não. Pamela, hoje o assunto é delicado porque é uma decisão importante sair de um relacionamento, gera muitas dúvidas. Nossa, é uma pergunta frequente que eu recebo. Como saber se acabou? Como saber se é melhor chegar na pessoa e dizer, bom, para onde a gente vai agora? Cada um vai tocar teu barco sozinho? Então, feliz de poder falar desse tema aqui com você, para os nossos pelúcios de plantão, e agradecer por estar nesse espaço tão especial para mais essa temporada. Lembrando que esse podcast só existe por causa de vocês, é por isso que os temas são sugestões enviadas através de mensagens no nosso Instagram, @ocoracãopeludo. Esperamos por vocês também no TikTok, @ocoracãopeludo. Coração, né, gente? Aqui não tem tio e também não tem cedilha na internet. E se você está apenas ouvindo o podcast, saiba que estamos também em imagem no youtube.com/@coracãopeludo e no Spotify, o nosso Coração Peludo, que agora faz parte dos conteúdos gerados pela produtora Clap.me. Vamos mergulhar nesse assunto e trazer, acho que primeiro, Pamela, a questão dos indícios. Primeiros indícios de que essa relação não está indo bem. Primeiro, se você percebeu, que maravilha, porque muitas vezes a gente está tão envolvido e acostumado com o relacionamento, mesmo quando ele não está ali essas coisas. Então você está percebendo, opa, vamos olhar, porque enfrentar, se conscientizar, perceber, entrar em contato, já é um baita passo da maturidade emocional, da nossa capacidade de fazer algo por nós mesmos e pela relação que a gente está envolvida. Começou a perceber que o universo do outro já nos conecta com o teu. Percebe que as conversas, elas estão cada vez mais dificultosas. Você se sente muito distante da pessoa. Vocês estão, às vezes, no mesmo ambiente, mas vocês não trocam. Não se fala nada sobre o que aconteceu no seu dia, muito menos o que aconteceu na vida do outro. A sensação é que você está junto com alguém, mas completamente sozinho. Não tem planos, não tem trocas, não tem sonhos compartilhados. Muitas vezes o que se faz é muito mais para a sociedade perceber. Às vezes se posta alguma coisa nas redes sociais, mas mais para marcar alguma coisa, mostrar que está lá, porque às vezes a gente quer se convencer que aquela nossa identidade social existe. A sexualidade, então, parece que ficou lá no passado. Ou você muitas vezes tem aquele sexo de bate-cartão, ou então simplesmente já não existe. Um dos pontos que vai acabando bem antes até do sexo, propriamente dito, do coito em si, é o beijo. O beijo vai deixando de existir, porque o beijo na boca, a troca íntima, ela vem muito impulsionada pelo desejo, pela vontade de estar com o outro. Muitas vezes as discussões elas vão acumulando, os mal-entendidos também vão ficando cada vez maiores e daquelas discussões que aconteciam com mais frequência, elas vão espaçando, as insatisfações crescendo e nem se briga mais. Porque não se tem nem mais vontade de lutar por nada, porque a sensação é que já se fez tudo o que podia. E o sentimento é de não se sentir escutado ou mesmo de já ter desistido de falar qualquer coisa. Se você tiver vários desses sintomas, ou praticamente todos, eu acho que você vai gostar bastante do que a gente vai falar por aqui.
Uma coisa meio puxa a outra, né, Pamela? Acho que é isso que você estava trazendo aqui, não numa sequência, mas é isso. Você deixa de conversar, então os assuntos não são mais comuns, você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, aí a intimidade vai faltando, às vezes as pessoas deixam até de se encontrar, né, apesar de estarem na mesma casa, um tá vendo jogo, o outro tá vendo série, e aí parece roommate, né? Isso. Moramos juntos aqui, mas não sei, não sei até quando, né? Até quando pagar o aluguel. Como é que a gente consegue perceber se tem como reverter? Porque você também trouxe essa outra característica, que é do desgaste. Normalmente, você já está num lugar de falar, puxa, já tentei isso, já tentei aquilo, eu já fui para cá, já fui para lá, mas não me sinto ouvida, mas não vejo que tem uma volta. Como é que a gente consegue entender se tem uma pista ali de que talvez seja um erro de comunicação, sabe? Vou conversar agora e a gente vai para cima de fazer isso funcionar. Vamos considerar que toda relação, quando ela estabiliza, não importa se ela tem 10, 20 anos ou se ela tem 1 ano. O mais importante é que o relacionamento ele vai estabilizando, ele vai entrando numa frequente, numa rotina conhecida, e aí a gente vai entrar na intimidade. E a intimidade, ela facilita muito para que essa chama do desejo, ela vá acabando ou vá tendo pouco espaço. A gente vai priorizando outras coisas que também são importantes, que é o trabalho, que é o dia a dia, que é a rotina da casa funcionar. E muitas vezes aquilo que parece supérfluo vai ficando em última instância, mas que é muito importante, que é o encontro do casal, o momento do casal, o olhar, o olho no olho, a conversa, o dividir o que se sente, o partilhar de alguma experiência, o sorriso, o carinho, o toque. Isso vai ficando totalmente para trás. Se você deixa tudo isso passar e você vai se acostumando a só fazer o checklist, a cumprir tudo aquilo que você acha que tem que cumprir para a tua vida seguir, você vai deixando para trás o alimentar, o fomentar dessa relação. Então nem sempre a tua relação acabou. O que pode ter se perdido é a forma que você entende que se alimenta um relacionamento. Às vezes você está tão consumido pela rotina da família, pelo trabalho, que você esqueceu de fazer movimentos para reavivar essa relação. Então, alguns ajustes acontecendo, pode ser que você consiga resgatar esse relacionamento. Ou não. Pode ser que vocês tenham se desconectado tanto, pode ser que essa relação tenha esfriado tanto, que vocês nem consigam se reconhecer mais como parceiros amorosos. Às vezes eu falo que a gente fica parceiro de casa, parceiro de trabalho, parceiro de amizade, mas não mais parceiro amoroso, parceiro sexual. Então, prestar atenção no que mais te mobiliza com essa pessoa, observar o que de fato essa pessoa te desperta, perceber se... Não, pera um pouquinho. Será que não tem mais nada a ver mesmo? Ou eu estou muito consumido com o meu trabalho, com isso, com aquilo, com o filho e tal, e a gente está se afastando? Porque, às vezes, esse resgate de si, eu conseguir olhar um pouco para esse parceiro, para essa parceira, na intenção de reconhecer quem está ali, pode te surpreender bastante. E aí é o que você falou também, é o que a gente consegue fazer. Porque se você ficar esperando do outro também, não sei, né? Tá cada um no seu time. Então vamos pensar assim, eu tô nessa relação, tô vendo que tá desgastado, não tô feliz, sinto essa desconexão. E aí eu vou tentar, né? Vou sair da minha rotina, vou fazer um jantar romântico, por exemplo, vou fazer um convite para alguma coisa que gostávamos de fazer juntos, para irmos e ver se ali engata, ou eu tenho que ser bem explícito e dizer, oi, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu acho que tá difícil, a gente tá desconectado, não está rolando. O que a gente pode fazer juntos? Essa fala essencial que a gente tenha essa fala esclarecedora e transparente, exteriorizando aquilo que se sente. A pessoa, por mais que ela esteja com você, no namoro longo, num relacionamento duradouro, no casamento, não necessariamente ela vai conseguir adivinhar aquilo que você esteja pensando.
Ah, mas super me conhece. Ah, mas eu fico assim. Não, às vezes você fica ali de cara fechada, às vezes você se afasta, você tá triste e tal, mas o outro vai entendendo que esse é seu jeito, vai se dando desculpa que isso é por causa do trabalho, por causa daquilo, e não vai entendendo que tem a ver com ele, tem a ver com a relação. Então fale o que você sente. E quando você falar, não aponta acusando o outro. Ah, você não fala comigo, você tá sempre assim, você tá sempre assado, porque se você fizer isso, você vai afastar ainda mais e esse abismo existente entre vocês, ele vai ficar ainda mais profundo. Fale sobre o que você sente, fala sobre o quanto você percebe que vocês estão se afastando e do seu desejo de tentar fazer esse resgate. Mostra que você tem interesse na reconexão. Se coloque à disposição de fazer algum movimento, de ter alguma atitude, um comportamento novo em prol do relacionamento. Ao invés de dizer que a pessoa é isso ou aquilo, diga: poxa, a gente precisa conversar um pouco mais, a gente precisa se olhar mais olho no olho, a gente precisa ter o nosso momento. O que a gente pode fazer para a gente conseguir se reencontrar um pouco mais? Eu estou sentindo saudade daquilo que a gente tinha, eu sinto falta disso e daquilo. Esse movimento, ele sensibiliza mais a relação, esse movimento, ele transmite mais amorosidade e tudo que todos nós queremos, independente de quem seja você, é se sentir amado. A gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir importante, a gente quer se sentir especial e isso não vai ser diferente na tua relação. Às vezes a vida vai consumindo mesmo, a rotina é doida, o trabalho, nossa, parece que sequestra a gente. Assim como toda a estrutura familiar e as 1000 responsabilidades, tensões, estresses que a gente passa. Então a gente ser consciente de tudo isso, entrar em contato, expressar aquilo que a gente sente para o outro na intenção de vem comigo que eu quero te revisitar, eu quero trazer para agora algo nosso que ficou em algum lugar lá e eu estou sentindo falta, isso pode ser imenso. E se você entrar por essa, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Alguma coisa positiva você vai trazer para si. Ah, mas e se não der certo? E se eu entender que não tem nada a ver? E se eu entender que acabou mesmo? Pelo menos você vai ter tentado. Pelo menos você vai ter feito algo em prol daquilo que você sentia e do teu relacionamento. E parece meio simples, mas exige uma coragem, Pamela, eu Muito. imagino, porque em muitas situações cria-se uma codependência emocional daquele homem ou daquela mulher, né? E aí fica difícil de você expor, ó, a gente tá com um problema, você vem comigo para resolver, porque de repente pode não querer vir, falar, é verdade mesmo, estamos super desconectados, acho que para mim já deu, dá aquele medo, né, na hora desse convite. Isso que faz com que as pessoas evitem tanto entrar em assuntos delicados e muitas vezes coloquem para baixo do tapete. Vão tapando o sol com a peneira, como a gente costuma dizer, porque é muito difícil a gente entrar em lugares que eu falo que funcionam como labirintos, que a gente nunca sabe aonde a gente vai chegar ali. Porque se tem relacionamentos que estão desgastados, se tem uma sexualidade que foi perdida em algum lugar, se tem relacionamento que a gente está ferido, às vezes a gente não está conseguindo viver aquela sexualidade como a gente vivia antes, às vezes a gente não está conseguindo ser carinhoso como a gente estava antes, porque tem muita coisa que envolve a nossa disposição para estar com o outro. Não só o outro, né? Não se trata só do outro, se trata de uma série de situações que influenciam. Então, para a gente entrar em contato e perguntar para o outro, como é difícil, né? Perguntar e escutar do outro. Quantas vezes a gente não pergunta por medo e aquilo que vai escutar, onde eu vou colocar aquilo que está me falando? Porque eu não consigo entregar. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que um relacionamento não está legal e vai depositando muito na outra pessoa. Ah, porque ele não faz, porque ela não entrega, porque ele é assim, porque ela é assado. Mas a gente não para pensar em como algumas condutas nossas, coisas que estão acontecendo conosco, porque a vida, ela é cíclica. São tantas coisas que acontecem, interferem no aproveitamento relacional. Então, a gente poder evitar ao máximo que as nossas conversas se tornem eventos e seja aquele momento da conversa, né? Que a gente fala da tem um DR. peso, né? Não precisa tem ser, até né? um nome, DR. Não precisa. Eu acho que exercitar que isso se torne algo natural. Por isso, mas Pamela, eu nunca conversei.
A minha ideia inicial é começa agora, mas não começa já conversando do assunto mais esse sério do assunto momento, mais né? denso, Escolhe né? alguma coisa. Eu acho, você pode começar aos pouquinhos, se você tá percebendo, eu sinto que a minha relação não tá legal, tal, mas eu não tô preparado, calma. Começa aos pouquinhos, né? Começa a fazer coisas que você não fazia antes, começa a perguntar como foi teu dia, né? Eu tenho uma queixa muito frequente no consultório, que os pacientes falam assim, Pamela, meu relacionamento está muito desgastado. Aí ele chega do trabalho, ao invés de conversar comigo, nem me cumprimenta, nem me dá um beijo, quando vejo já está ligando lá a televisão e assistindo o jogo. E parece que nunca tem tempo comigo, ou quando eu vou falar algo para mim, ou quando eu vou falar alguma coisa, fala comigo assistindo o jogo. Gente, você quer uma coisa pior, que é você esperar o dia inteiro para conversar com uma pessoa? Aí você chega para conversar com a pessoa está falando com você, mexendo no celular, ou falando com você, vendo televisão. Qual que é a mensagem que a gente recebe? Bom, não tem importância nenhuma. A minha conversa não é legal, eu não sou interessante, a pessoa não tem tempo para mim. Então, quando essas pequenas atitudes elas vão sendo mobilizadas com um pedido nosso, isso já é um passo para vocês irem exercitando a conversa para dali a pouco entrar nesse assunto mais denso, nesse assunto mais forte. Então, começa delicadamente dizendo assim, poxa, eu quero saber um pouquinho de você, mas olha para mim, né? Olha um pouquinho para mim. A Isso, gente acho está que isso falando ajuda aqui muito. de relacionamento que está desgastado, mas acho que é sempre importante lembrar que a gente não está falando aqui de relacionamentos, por exemplo, que incluem violência verbal, física, psicológica, e que são também pontos importantes das pessoas enxergarem, porque às vezes, você falou, muitas vezes o problema está na gente, mas às vezes tem um abusador, uma abusadora ali do outro lado, né? Tá usando dessas armas perversas e a gente tem, infelizmente, essa capacidade de adaptação, de normalizar certas coisas. Então, é importante também ver que a gente não está passando dos limites do que é uma relação saudável, que tenham, né, que possa até terminar, mas que não está sendo, assim, violenta. Então, assim, até aqui eu tô falando de situações que são super corriqueiras de relacionamentos que estão mais desgastados. Seja pelo tempo, seja por situações que estão acontecendo no cotidiano, pode acontecer com qualquer um. Quando a gente tem um desgaste por características relacionais abusivas, tóxicas, disfuncionais, quando a gente fala de relacionamentos que têm ali posturas que fazem com que você se sinta sempre ferido, sempre oprimido, sempre sem espaço, sua autoestima ali completamente devastada. Caramba, não sou respeitado, tô sempre aceitando situações que são inaceitáveis, o meu limite de tolerância é esgarçado, eu nem me reconheço nessa relação, eu estou o tempo inteiro pisando em ovos. Calma, você está falando de uma relação abusiva. O ser humano ele pode se acostumar e normalizar condutas relacionais que não são saudáveis e que não são aceitáveis. Como a gente vai vivendo com uma pessoa há muito tempo, dia e noite, com pessoas que podem ter condutas que são abusivas, aquilo que a gente ouve de fora como abusivo, dentro parece que é o jeitão dele. É a maneira de ser dela. E aí a gente vai, muitas vezes, ou romantizando isso. Ai, meu Deus, mas a gente se relaciona há tanto tempo. Ele é assim porque ele teve depressão. Ela é assado porque ela foi abandonada. Porque sofreu isso e tal. A gente vai encontrando justificativas como se a gente quisesse dar uma aliviada num cenário que nós sabemos o quanto é nocivo. Então, que isso daí só vai piorar, porque vai entrar aí num padrão relacional e que no primeiro momento que você começar a dizer, olha, fala baixo comigo, ou eu não aceito isso, pode se tornar algo pior e perigoso para você. Então, primeiro é a conscientização, segundo é perceber e nunca diminuir a gravidade daquilo que está acontecendo. Para que você vá aos poucos entendendo o que te envolve nesse relacionamento, porque a dependência emocional ela é muito frequente, isso faz com que a gente fique aceitando o inaceitável, para que você não mexa na relação, mas você foque em si, para ir se fortalecendo, para ir se recuperando, para ir entendendo quais são as pessoas, a rede de apoio que você pode recorrer para se fortalecer, para finalmente você conseguir ir se descolando dessa dependência, recuperando a sua autonomia,
para você finalmente tocar a tua vida. Porque quando a gente fala de relacionamentos abusivos, quando a gente fala de relacionamentos tóxicos e disfuncionais, aí não dá pra gente ir buscando do jeito que eu falei, né? Não dá nem pra você ficar tentando... Acho que é legal fazer essa divisão, claro. porque realmente tem muita gente que acaba nesse tipo de relacionamento, que eu acho que é o mais difícil de sair, e aí você trouxe um pouco aqui dessa dica, porque a gente está muito desconectado da gente. Mas eu acho que aí é comum para todos os casos que todo mundo tem medo de ficar sozinho, né? Quando tá numa relação. É engraçado isso. A gente nasce sozinho, né? Passa muito tempo sozinho e depois a gente se envolver numa relação, dá um medo de estar sozinho novamente. E aí, eu acho que ambos, claro que num relacionamento abusivo, por essa descaracterização pessoal, dá mais medo ainda, né? Porque você acha que você não é ninguém, normalmente sua autoestima tá muito baixa e tal. Mas em qualquer relação, né? Pra terminar, você encarar e eu vou estar sozinho ali. Eu vou sair e eu vou estar sozinho. Por que a gente tem tanto medo de estar sozinho, Pamela? Porque ficar sozinho é um desafio gigantesco para todos. Eu acho que só tem facilidade de ficar sozinho pessoas que já passaram por situações em que elas tiveram a obrigatoriedade de desenvolver essa habilidade, desenvolveram e conseguiram. Porque na maior parte das vezes ficar sozinho é um desafio, porque embora a gente nasça sozinho, nós não somos seres independentes. Nós desde sempre estamos acostumados a ter alguém que cuide de nós, alguém que mostra o mundo pra gente, alguém que nos ajuda a digerir todas as informações do mundo. Quando a gente vai desenvolvendo a nossa independência e autonomia, logo a gente também vai fazendo os nossos pares, a gente vai fazendo as nossas amizades, a gente é um ser humano que tem tendência a grupos. Social, a gente né? é um ser humano sociável, claro. E quando a gente está num relacionamento, principalmente um relacionamento duradouro, é muito comum a gente também atrelar a nossa identidade social àquela relação. Então, quem sou eu sem aquela pessoa? Para você que está nos escutando aqui, nos vendo, como que é você sem essa pessoa? Ah, eu existo sem essa pessoa, mas é um desafio. Quem sou eu sem a rotina, sem aquilo que a gente está acostumado a fazer? Por pior que esteja a relação, tem todo ali um trâmite diário que você já está acostumado, uma logística de vida. Então, é sim desafiador você se imaginar sozinho. E quando tem filhos, então, envolvidos, como fazer? Quando tem bens envolvidos? Então, assim, eu costumo dizer uma coisa que não é romântico, não soa tão bem, mas, assim, separar é difícil pacas. Separar desenvolve muita coisa, uma preguiça danada. Essa é a verdade, ninguém assume, mas a verdade é essa. Porque é bem isso. Gente, separar dá uma preguiça. Tudo, gente, você começa a pensar ninguém em fala. tudo isso. Ninguém fala. Mudar de casa, tudo que você tem que juntar seu. Nossa, vou ter que arrumar minhas coisas inteiras, vou ter que sair daqui. É a coisa prática, além do emocional. Nossa, vou ter que fazer tudo de novo, meu Deus, e agora? Vou ter que, se bobear, vou precisar de advogado. Então, assim, gente, separar custa muito. Custa tempo, custa energia, custa emoção, custa dinheiro. Então, assim, não é uma coisa tão simples. Então, quem fala de separa aí, o que tem? É para quem tá de fora, porque na prática é custoso. E é um custo imensurável, principalmente quando você fala de emocional. Né? Você tá acostumado, de repente você tá há anos com aquela pessoa. Né? Então, assim, envolve sim esse pensamento. Inclusive, é muito importante falar disso para trazer à tona uma realidade e para a gente sim levar a sério, considerar que é um assunto que a gente tem que ter muita delicadeza nessa tratativa. Então, você se imaginar como que eu estarei na minha solitude é um baita exercício. Eu acho que todo mundo tem que lidar e aprender a viver com a solitude, viver na solitude, viver consigo mesmo, se afinar com a própria companhia. E acho que quando a gente aprende a viver com a nossa própria companhia, quando a gente se afina com a gente, quando a gente se reintegra, quando a gente faz as pazes com o nosso passado, quando a gente tem mais coragem de olhar para dentro, quando a gente começa a perceber pontos da nossa vida que a gente não queria olhar sozinho, porque a gente vai ser obrigado a vasculhar um monte ali de lugar, que a gente foge de nós mesmos. Por que a gente evita tanto ficar sozinho?
Porque a gente sabe que quando a gente estiver lá no silêncio, sem telefone, sem celular, sem televisão, sem nada, a gente vai escutar os ecos do nosso íntimo. E escutar os ecos do nosso íntimo é muito desafiador. Porque vem um monte de coisa que a gente não está querendo mais acessar. E aí a gente tem que se perdoar, a gente tem que entrar em contato, e isso vai exigir o quê? Muita coragem e muita reinvenção de si. Mas acho que é fundamental e é o que invariavelmente vai impactar nas nossas escolhas, que serão muito melhores, inclusive. Chegou o momento que vocês esperam aqui no nosso podcast, que é a fala terapêutica da psicóloga Pamela Magalhães, para quem vive essa dúvida. Então vamos mergulhar agora, até eu vou me concentrar. Será que meu relacionamento acabou? Conta pra gente, Pamela. O que te envolve nessa relação? O que te liga nessa interação? O que te faz pensar que ainda faça sentido estar com essa pessoa? Você admira essa pessoa? Quais sentimentos que são despertados em ti quando você pensa sobre ela? Quando você pensa sobre ela, você pensa só num pedaço dela ou você lembra de toda a história que vocês tiveram juntos? Não é o passado que define estar ou não aí, mas o passado também faz parte e ele vai contribuir muito para essa decisão. A gente não vive de passado, mas a gente vive de uma somatória do passado, do presente e das possibilidades que a gente tem no futuro. Que futuro você imagina com essa pessoa? O que vocês conseguem construir ainda juntos? Quais planos que você tem? Quais sonhos ainda existem ou podem existir? E o presente? O que sustenta vocês no presente? Todas essas ponderações nos fazem pensar o que nos liga a essa pessoa que nesse momento a gente se questiona se faz sentido estarmos e continuar juntos. Relacionamento nunca é fácil. Se em algum momento te disseram que seria, isso é uma mera ilusão. Relacionamento exige maturidade, exige ceder, flexibilidade e exige principalmente um movimento para o outro e também para nós. Quando a gente se relaciona, a gente está o tempo inteiro conversando com o outro e com nós mesmos. Então, se isso é fundamental, é um pré-requisito relacional, cadê o seu diálogo com essa pessoa? Antes de você se perguntar se você fica ou não com essa pessoa, você conversa com ela? Quanto tempo você não olha no olho dela? Se bobear, quando você olhar para ela, você vai perceber até que ela envelheceu, que apareceu uma pinta, uma verruga ali que você nem sabia que existia. Às vezes a gente está junto, mas esquece de perceber a pessoa. Às vezes a gente está dormindo do lado da pessoa, mas a gente nem percebe o que de fato possa estar passando com ela. A razão da gente estar com alguém é alimentar essa conexão e perceber que é a construção dessa troca sincera que faz o relacionamento amadurecer. Nunca termina um relacionamento por uma crise, por um problema, mas perceba a possibilidade que você tem de se reconstruir com aquela pessoa. Isso sim vai mostrar qual é o potencial dessa interação. E vocês podem ouvir várias vezes, tá? Porque é assim que a gente vai internalizando as questões. Como a gente falou aqui, exige muita coragem sair de um relacionamento. Espero que se você aqui, durante o podcast, sentiu que é isso que você tem que fazer, você tenha coragem de fazer. Ou se você sentiu que tem que chamar para essa conversa, que nem sempre é fácil, dê aí o primeiro passo. Muito obrigada por estar com a gente aqui em mais um episódio do Coração Peludo. E não se esqueçam, os temas são sugestões suas lá no nosso Instagram, @ocoraçãopeludo. Obrigada, Pamela. Obrigada, sempre uma delícia estar aqui. Espero que tenha tocado teu coração. Um beijo.
esse tema mexeu com você e você está pensando, queria aprofundar, quero um atendimento agora a um clique. Dá para fazer isso, Pamela? Qualquer hora é hora de você cuidar de si. Você está à distância de um clique para fazer a sua sessão de psicoterapia com profissionais formados em psicologia capacitados para te atender. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos o PsiApp. Ou então entre no site psiapp.com.br que você vai ter ali a possibilidade de fazer sua sessão imediata com os profissionais disponíveis na hora que você quiser ou agendar o seu atendimento. É isso, a qualquer hora do dia, atendimento a um clique no PsiApp. E se você é psicólogo, procure pelo PsiApp Pro e faça parte dessa rede de atendimento.